Não é uma boa escolha, é uma má escolha. Escolher a vida na terra é uma má escolha. Oh, maravilhoso, visite esses irmãos. Faça eles entender as suas más escolhas. Faça eles entender, Pai amado, que essa frustração, essa infelicidade, essa insatisfação é a falta do Senhor. Porque o Senhor não é dinheiro, o Senhor não é bens material, o Senhor não é desejos carnais, o Senhor é sede da alma, é fome da alma, é necessidade da alma te encontrar. Ô Paizinho querido, visite esses irmãos, visite, que eles estão com um vazio, Pai, procurando preencher esse vazio com coisas da terra, com buscas terrenas. Pai, faz eles entender o vazio, faz eles entender o vazio. O vazio é a sede do Senhor, é a falta do Senhor, é a necessidade do Senhor. Oh, Paizinho, encontre esses irmãos frustrados e infelizes. Encontre, Pai, esses irmãos nas suas frustrações, nas suas infelicidades. Dê uma resposta para eles. Eles precisam encontrar o Senhor. Eles precisam encontrar o Senhor. E aí eles serão felizes de verdade. Paizinho querido, maravilhoso, visita os religiosos que conhecem a tua palavra. Já ouviu o Senhor falar que a religião é confusão, a religião é divisão de deuses, é divisão de placa de igreja. Religião é o espírito faccioso que causa confusão, causa divisão. Pai, visite essas pessoas que já têm esse entendimento, já entendeu essas coisas, mas por birra ou por pirraça, não dá o braço a torcer, Pai. Fica enfiado na religião, sabendo que lá não preenche a vida, sabendo que lá é vazio, sabendo que lá não resolve nada, sabendo que vai lá vazio e volta vazio, não preencheu nada, não resolveu nada, está frustrado, infeliz, triste, amargurado, mas fica, Pai, embirrado naquela igreja que não tem solução, que não resolve nada, e a própria pessoa já sabe, não está enganada, está apenas embirrada. Paizinho querido, visita essa pessoa dessa birra, Pai. Visita, Pai, esse embirrado que está lá com raiva, está lá com birra, fazendo essa birra, Pai, contra ele mesmo, com ele mesmo. Porque enquanto ele está assim, quem está sofrendo é ele, quem está infeliz é ele. Paizinho querido, visite essa pessoa e mostre essa armadilha de Satanás na vida dela, que Satanás está fazendo com ela. É ela que recebe os frutos, é ela que colhe os frutos, é ela que está plantando para ela mesma colher. A frustração, a insatisfação, a tristeza e a angústia de não ser ouvido, porque queria ouvir algo que lhe agrada, algo que lhe satisfaz, algo que lhe fazia feliz, lhe encheria o coração de alegria, mas não pode ouvir, não vai ouvir, porque é engano e mentira. E essa pessoa se realiza no engano e na mentira, se satisfaz no engano e na mentira, mas o engano e a mentira não vai salvar essa pessoa. Não adianta essa pessoa encher a carne dela de alegria, alegria falsa e fingida, de uma salvação que não existe, e ir para um local onde não vai ser salvo, aonde não tem salvação, só pela satisfação da carne, e ainda quer levar a outra pessoa que sabe a verdade, conhece o caminho, e não vai se curvar, não vai se dobrar, não vai aceitar, porque não pode se enganar, porque tem a verdade, e a verdade se manifesta, e a verdade não deixa calar, a verdade não deixa se dobrar.
Paizinho Santo maravilhoso, Paizinho Santo maravilhoso, visite essa pessoa, Pai, que ela está com esse espírito de birra, esse espírito, Pai, virrento, que quer tirar a pessoa do caminho certo, quer dizer que iria, porque nunca conseguiu e agora que não vai mesmo, porque essa pessoa está mais firmada do que nunca, mais firmada do que antes. Se antes não conseguiu, quando ainda não estava alicerçada, imagine agora, enraizada, edificada na verdade. Paizinho Santo maravilhoso, visite, Pai, visite essa pessoa, que ela sabe que onde ela está não tem verdade, não tem verdade, é o erro, é a mentira, só tem coisa errada, e a própria pessoa vê o erro, a própria pessoa percebe o erro, mas ela finge, ela disfarça que não está vendo, mas ela está, ela sabe. É porque o espírito dessa armadilha que está nela trabalhava para tirar a outra do caminho do Senhor, trabalhava para levar a outra para a mentira, para o engano. Mas esse demônio foi derrotado, esse demônio foi envergonhado pela perseverança da outra, pela busca da outra. Esse demônio caiu, ele não venceu, ele foi derrotado, ele foi pisado pela verdade. Paizinho Santo maravilhoso, Paizinho Santo bondoso, mas essa pessoa, esse espírito imundo que usava ela, não conseguiu tirar a pessoa da verdade para levar para o caminho da mentira e do engano, mas essa pessoa continua lá embirrada. Agora isso serve para ela mesma, agora é uma armadilha para ela mesma, porque a armadilha era para a outra, era para tirar a outra da verdade e levar para o engano, para a mentira, para se afundar no lago de fogo. Mas essa pessoa teve o escape do Pai, teve o livramento do Pai, pela perseverança, em perseverar na verdade. Paizinho querido, agora o Senhor abre os olhos dessa pessoa que não conseguiu pegar a verdadeira e levar para aquela mentira, mas agora ele continua na mentira. Ele não se dá por vencido, ele não se dá por derrotado, ele não se dá, mesmo insatisfeito, mesmo infeliz, frustrado, vendo que não conseguiu o que queria. Mal sabe essa pessoa que era um demônio que trabalhava através dele para trazer a pessoa verdadeira para o engano, para a mentira. Mas agora esse demônio é um engano para ele, é uma armadilha para ele. Agora o que ele queria para os outros, que por consequência dele levar a outra, seria para os dois. Uma Deus livrou, não foi nessa rede, mas agora o fisgado é ele. Quem está nessa rede é ele. Quem está preso agora pelo demônio é ele. Quem foi fisgado é ele. Agora o demônio não tem mais duas presas para lutar por duas. Agora o demônio só tem ele. Só vai lutar por ele. Agora só quer ele. O alvo é ele. O preso é ele. Paizinho querido, Paizinho maravilhoso, livre essa pessoa dessa rede, livre essa pessoa dessa armadilha, livre desse laço de morte, livre desse laço que vai dar no lago de fogo. Paizinho, abre os olhos dessa pessoa, abre os olhos dessa pessoa, que essa pessoa enxergue a rede, enxergue a armadilha, enxergue o demônio, e veja que onde está indo, com quem está se metendo, não tem salvação, é uma perdição, é uma mentira, não tem a verdade, não tem a palavra, não tem o Espírito Santo, não tem salvação. Paizinho querido, abre os olhos dessa pessoa, para ela não ser enlaçada por esse demônio, não ser levada por esse demônio, não lutar a favor desse demônio, defender esse demônio com unhas e dentes. Paizinho querido, faz essa pessoa enxergar que ela está defendendo um demônio, ela está lutando com unhas e dentes a favor do demônio, e agora o demônio não tem mais a outra pessoa para lutar,
porque já perdeu essa outra pessoa. Agora esse demônio não vai nem lutar contra ele, porque ele defende o demônio com unhas e dentes. Então o demônio não vai ter nem luta para levar ele, porque ele já faz tudo para ser do demônio. Paizinho querido, maravilhoso, Paizinho querido, amado, abre os olhos dessa pessoa, faz ela enxergar o demônio que enlaçou ela, que colocou ela numa rede, e ela está presa como uma caça, numa armadilha. Paizinho querido, assim como tu livrou a outra, que tinha a verdade, andou na verdade, perseverou na verdade, até que o Senhor desse resposta, que realmente estava com a verdade. Paizinho, assim como o Senhor alcançou a que viu a verdade, encontrou a verdade, anda na verdade. Assim o Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, ajude essa pessoa cega, ajude essa pessoa que não enxerga, que está enliado com o demônio, enrolado com o demônio, e o demônio trabalha para levar ela para a armadilha, levar ela para o lago de fogo, levar ela para uma religião falsa, aonde não vai salvar ela, e ela ainda luta a favor do demônio, ainda apoia o demônio, abraça o demônio e vai os dois para a igreja junto. Paizinho maravilhoso, abre os olhos dessa pessoa, o que está acontecendo com ela, como ela está presa nessa armadilha, como esse demônio leva ela para essa igreja, como esse demônio faz ela lutar com unhas e dentes a favor dessa igreja, como esse demônio faz essa pessoa se levantar a favor dessa igreja. Espírito Santo maravilhoso, abre os olhos dessa pessoa, faz ela entender que não é a igreja que vai salvar ninguém, não é o homem que vai salvar ninguém, não é a placa da igreja que vai salvar ninguém, é as escrituras sagradas, é essa pessoa ser obediente à palavra do Senhor, é essa pessoa ser um praticante da palavra, é essa pessoa viver a palavra do Senhor, que ela vai se libertar da morte, ela vai se libertar das correntes de Satanás. Mas se essa pessoa ficar brigando pela religião, defendendo a religião, indo para a religião, que chance essa pessoa tem de se salvar? Que chance ela tem de herdar a salvação? Ela está se condenando, ela está indo para a condenação, ela está defendendo a condenação, brigando pela condenação, ela está se enliando com esse demônio, defendendo esse demônio da religião, e esse demônio cegou essa pessoa, deixou ela cega, ela não tem entendimento, ela não tem discernimento, ela não tem percepção, ela não tem visão espiritual, ela está totalmente cega, a ponto de brigar pelo demônio, defender o demônio da religião, que está enrolado com ela, levando ela cega para o cativeiro, e ela não tem a menor chance de escapar, ela não tem a menor chance de escapar se não acreditar na palavra, se não aceitar a palavra, ela vai ficar presa por esse demônio e não vai ter condição do Pai livrar essa pessoa. Paizinho querido amado, Paizinho querido maravilhoso, abre os olhos dessa pessoa, abre os olhos espirituais, abre os olhos espirituais, ajude essa pessoa a sair dessa armadilha, ajuda a sair desse laço, ajuda a sair dessa prisão, porque ela está cega, ela está sem entendimento, ela está sem entendimento, ela defende a religião, ela defende o demônio da religião, e ela se enfia numa religião, e ela luta com unhas e dentes para defender a religião. E a religião é a condenação. A religião vai mandar ela para o inferno e depois para o lago de fogo. Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo bondoso, abre os olhos dessa pessoa que está cega, abre os olhos dessa pessoa que está sem entendimento, abre os olhos,
Abre os ouvidos espirituais. Abre, Espírito Santo, para que essa pessoa escute coisas. Essa pessoa veja coisas. Que ela venha entender coisas. E os olhos espirituais dela sejam abertos para o Senhor libertar ela desse laço maligno, desse demônio chamado religião, aonde essa pessoa está enrolada até o último fio de cabelo, brigando por esse demônio, defendendo esse demônio, indo enrolada, abraçada com esse demônio para a igreja. Maravilhoso Espírito Santo, livre essa pessoa desse laço, livre essa pessoa desse demônio da religião, livre essa pessoa dessa morte de Satanás chamada religião, aonde todos os mortos vão, aonde todos os mortos estão, porque o Criador não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Então o Pai não está onde os mortos estão, o Pai não faz parte da congregação dos mortos, aonde os mortos estão, o Pai não está lá. O Espírito Santo do Deus vivo não está no meio dos mortos, não habita na congregação dos mortos. Paizinho querido, liberte essa pessoa dos mortos, liberte da congregação dos mortos, liberte da religião morta, liberte do demônio morto chamado religião. Liberta, Paizinho, liberta. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais. Oh, Paizinho, dá a capacidade de raciocinar, dá a capacidade de entender, dá a capacidade de compreender, para que essa pessoa compreenda e veja os laços de morte naquela igreja, os laços de morte naquele homem chamado pastor, os laços de morte naqueles irmãos, naquelas irmãs que estão todos mortos, dominados pela morte, e ele não passa de mais um morto no meio dos mortos, seguindo um Deus morto, numa religião morta. Paizinho querido, acorde essa pessoa, acorde essa pessoa, abre os olhos espirituais dessa pessoa, desperta essa pessoa, que ela venha conhecer o Deus vivo, ela venha conhecer a palavra viva, ela venha ter um encontro com o Deus vivo, que não é religião, não é placa de igreja, é a palavra eterna, que salva e dá vida eterna. Paizinho querido, muito obrigado. Nós entregamos essa pessoa ao Senhor, pedimos que o Senhor entre com providência na vida dessa pessoa, entre com providência, abrindo os olhos espirituais, para essa pessoa acordar, para essa pessoa enxergar, para essa pessoa entender, e o Senhor revelar o mistério da salvação para ela. Maravilhoso Pai, muito obrigado. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, só o Senhor leva para a glória. Só a tua palavra viva é a salvação eterna. E mais ninguém pode salvar. Nenhuma religião pode salvar. Unicamente a tua palavra viva. Porque Yahushua morreu e ressuscitou. É por isso que ele pode dar vida eterna. Porque ele é a vida eterna. Ele morreu e ressuscitou. E ele não é religião. Ele não é placa de igreja. Ele não é um livro fechado. Ele é a palavra viva. A palavra lida e vivida. E ele se torna a vida. E é a vida daquele que vive.